Timóteo, capítulo 4, verso 9 em diante. Por favor, venha assim que puder. Demas me abandonou, pois ama as coisas desta vida e foi para Tessalônica. Crescente foi embora para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Apenas Lucas está comigo. Traga Marcos com você, pois ele me será útil no ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando vier, não se esqueça de trazer a capa que deixei com Carpo em Troade. Traga também meus livros, especialmente meus pergaminhos. Alexandre, o artífice, que trabalha com cobre, me prejudicou muito, mas o Senhor o julgará pelo que ele fez. Tome cuidado com ele, porque se opôs fortemente a tudo que dissemos. Na primeira vez que fui levado perante o juiz, ninguém me acompanhou. Todos me abandonaram. Que isso não seja cobrado deles, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que eu pudesse anunciar as boas novas plenamente, a fim de que todos os gentios as ouvissem, e ele me livrou da boca do leão. Sim, o Senhor me livrará de todo ataque maligno e me levará em segurança para seu reino celestial. A Deus seja a glória para todos sempre. Amém. Envie minhas saudações a Priscila e a Áquila e a família de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto. Deixei Trófimo doente em Mileto. Faça todo o possível para estar aqui antes do inverno. Eubulo lhe manda lembranças, e também Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos. Que o Senhor esteja com seu espírito e que a graça esteja com todos vocês. Senhor, nós oramos, ó Pai, em cima dessas palavras inspiradas pelo Teu Espírito, e pedimos que elas sejam também vida para nós aqui hoje, ó Deus, essa manhã, Taguatinga, em Brasília, no final desse ano de 2016. Guarda, Pai, as nossas famílias, guarda o nosso coração, tem misericórdia de nós, e que possamos, ó Deus, aprender, ó Deus, com essas palavras deste homem usado pelo Senhor, o apóstolo Paulo, que elas possam orientar, ó Deus, as nossas vidas nesse final de ano, nos preparando já para o ano que vem. Queremos, ó Deus, um ciclo novo, uma estação nova, cheio do Teu Espírito Santo, cheio do Teu óleo, da Tua unção. Guarda-nos, ó Pai, e direciona os nossos caminhos, ó Pai, para que possamos andar onde Jesus andou. Oramos no nome dele e a igreja diz amém. Recentemente, um homem de Deus, Russell Shedd, quantos conheceram o pastor Russell Shedd? Ele foi recolhido pelo Senhor, um homem de Deus, um homem que fundou editoras que publicam livros que ensinam a palavra de Deus, um homem que ensinou em seminários, um homem que combateu heresias. E nos últimos 2, 3 anos, muitos desses líderes, grandes pioneiros do evangelho no Brasil, fundadores, plantadores de igrejas, homens que lutaram pelo evangelho numa época ainda mais difícil, porque era a minoria absoluta. O meu bisavô, Anísio Pereira do Lago, foi o fundador da primeira igreja presbiteriana independente, plantador dessa igreja lá em São Caetano do Sul, em São Paulo. Um outro casal, de bisavós meus, participaram na organização na Igreja Batista da Lapa, em São Paulo. Outro casal, o terceiro casal de bisavós meus, participaram da plantação da Igreja Batista em Santa Bárbara do Oeste, no interior de São Paulo. E o outro casal, o quarto casal de bisavós meus, participaram da plantação na Igreja Batista no Nordeste, em Pernambuco. Eu venho de uma geração de pregadores da palavra de Deus. Meus avós, meu avô Ederval, pai do meu pai, foi um homem que eu nunca via ele usando bermuda.
E um dia eu perguntei para ele: ô vô, por que você não coloca bermuda? E aí ele levantou assim a calça, e eu vi os 2 joelhos do meu avô completamente roxos, sabe, sangue morto. E ele falou: porque o vovô ora muito, meu joelho é feio. Meu avô também, o Senhor o levou, e com 59 anos de idade, doença de Chagas, uma época difícil, tá vendo? Doenças de hoje, simples o combate, mas que ceifaram muitas vidas, mas ninguém deixa essa terra se não for da vontade do Senhor Jesus. Então eu conheço a história por causa da minha própria família, não só porque li em livros, não só porque estudei, é importante estudar, nós vamos ver que nesse texto Paulo estudava, mas é importante mais do que estudar, você viver e conhecer em primeira mão. Meu pai plantou uma igreja em São Caetano do Sul, e o meu pai, quando ficou doente, essa igreja, ao invés de cuidar do meu pai, a igreja dividiu, a igreja teve uma divisão, e aí eu vi meu pai piorar a sua saúde. Eu já fui despejado de casa, quer dizer, meu pai e nós, a família, eu tinha 11 anos de idade, eu vi a pessoa batendo na porta de casa, gritando na rua, e foi então em 1997 que o pastor Jorge Linhares, ele nos acolheu lá em Belo Horizonte, na igreja Batista Getsemane. Então eu sou um menino que eu tinha tudo para odiar a igreja, odiar estar aqui de manhã, odiar a Bíblia, odiar pessoas de igreja, odiar diácono, odiar pastor, odiar pessoa do som, pessoa que está ali na câmera, mesa de som. Eu podia odiar isso aqui tudo, não suportar ministro de louvor, porque eu vi coisas que a maioria das pessoas não viram, coisas de dentro, coisas do gabinete, vi meu pai, quantas vezes queria jogar futebol com meu pai, quantas vezes queria brincar com meu pai, e meu pai tinha que sair para atender gente que depois, quando a nossa família precisou, estava nem aí, estava rindo, estava zombando. Então, um filho de pastor, você tem que orar pela família dos pastores, você tem que aprender a orar pela família do pastor. Tem gente que chega, aqui que está falando da família do pastor. Eu queria que você aplaudisse pelo nome de Deus, pela família do pastor. Aplauda o Senhor Jesus por essa família inteira no primeiro banco. Aplauda mais forte, homens de Deus. E diga glória a Deus aí no seu lugar. Diga glória a Deus, aprenda a honrar o teu pastor. Aprenda a honrar o teu pastor. Aprenda a orar pela família do teu pastor. Você não imagina o que a família de um pastor passa. Você tem que criar vergonha na tua cara e passar a orar pelas famílias, ao invés de atacar famílias. Não interessa qual família, porque aí você vai começar a ver a presença de Deus na sua casa. Porque Deus chama as pessoas, Ele escolhe as pessoas. Não é você que escolhe, é Deus. Sinto te dizer, você não vai salvar o mundo, Jesus já salvou o mundo. Você quer salvar o mundo? Você tem que ser curado da síndrome de salvador da igreja. É Jesus que é o dono da igreja. É Jesus que escolhe as pessoas na igreja. Foi Jesus quem escolheu Paulo. Paulo, a primeira vez que ele aparece na Bíblia, ele era um jovem. E o nome dele era Saulo, que é o mesmo nome Saul. E Paulo relata um pouco sobre a vida dele, pregressa a esse texto de Atos, quando fala que Estevão estava sendo apedrejado, e aí colocaram aos pés de um jovem chamado Saulo as suas capas. Colocaram as capas aos pés de um jovem chamado Saulo. E ele fala que na idade dele, ninguém o superava no farisaísmo. Ele conta que ele aprendeu aos pés de quem, gente? Gamaliel, o rabino mais celebrado da primeiro século, do início da era cristã. E Paulo aprendeu na melhor universidade, ele estava ali, ele acreditava que aquilo era o certo. Ele era um jovem, ele era fiel às convicções dele. Porque tem gente que tem convicções e não é fiel às suas, é incoerente. Paulo, ele cometeu muitos pecados, mas ele nunca cometeu um pecado de ser incoerente. Isso é uma das virtudes importantes na vida de uma pessoa. Quem quer ter mais coerência em nome de Jesus? Coerência. Porque nós somos bons em exigir dos outros aquilo que nós mesmos não fazemos. Isso é o hipócrita, isso é o mentiroso, isso é o filho de Satanás, de acordo com a linguagem da Bíblia. Bem leve, está vendo? Mas Paulo não, Paulo ele era coerente. Ele estava ali concordando com o assassinato de Estevão, porque ele acreditava que aquele apedrejamento era certo, e ele era um jovem que estava ali. E as pessoas deixaram a capa. Só que a nossa vida tem estações. A vida tem estações. O dia tem a manhã, tem o meio-dia, né? A plenitude do dia tem a tarde, tem a noite. Não é assim?
Um ano, como é que é o ano? O ano tem primavera, tem o verão, tem o outono, tem o inverno. A semente, ela é plantada, aí ela vai começar a germinar, ela vai crescer, ela vai frutificar, e aí vai gerar outra semente. Não é assim? Assim é a vida. Nós somos bebês, crianças, bebezinhos. Ó, tem um carrinho de bebê, tem um bebezinho protegido, precisa ser carregado. Olha que coisa linda, um bebezinho. Tem que ser carregado, tem que ser amamentado, tem que ser cuidado. Aí vira uma criança, aí vira um jovem. Aí vira um adulto maduro. Aí vira um idoso. E aí, se Jesus não voltar, sabe, você vai ser recolhido. E está falando então de pessoas que foram recolhidas, que o inverno chegou. A vida é assim. A vida tem uma primavera, a vida, então é assim a vida, são estações. E o inverno estava chegando. Mas o inverno, não só o inverno da estação, do frio, é o inverno do ministério de Paulo. Está chegando o final da vida de Paulo. Mas a obra do Senhor continua, porque o nosso Deus é eterno, de geração em geração, Ele é Senhor. De eternidade a eternidade, Ele é Deus. Por isso que uma geração contará a outra geração os maravilhosos feitos do Senhor. Eu estive então, ano passado, no enterro do pastor Ernesto Nini. Eu estive no enterro lá em São Paulo, no cemitério do Pinheiros. Saí do culto da Igreja Batista do Povo e vi um homem mais de 100 anos de idade. Foi o homem usado por Deus na renovação espiritual nas igrejas batistas. E eu estava do lado do pastor Igor Juncker, que é o líder de jovens lá na Igreja Batista do Povo. Eu e o pastor Igor Juncker, e a gente ficou do lado do caixão, descendo, o coveiro descendo. Eu nunca vi um enterro assim, nunca vi. As pessoas levantaram as mãos para os céus e começaram a cantar, virou um culto. Até o coveiro quase converteu. Oh, aleluia, estamos orando por ele. Chegou um homem atrasado, um pastor mais velho, e falou assim: gente, eu quero falar algo antes do pastor Ernesto Nini terminar. Todo mundo parou, ele se apresentou e ele disse: eu fui o pastor que mais enfrentou o pastor Ernesto Nini no passado por causa de questões teológicas. E ele falou assim, e até hoje eu não concordo com ele em algumas coisas, e todo mundo até riu, pessoas rindo no enterro feliz. E ele falou assim: mas eu quero vir aqui para dizer que aqui está descendo um homem que foi cheio de Deus e cheio do Espírito Santo de Deus. E eu fiquei olhando aquilo, o que mais que é possível? Eu fiquei olhando aquilo. Eu estive ano passado na casa do reverendo Elben Len César. Alguém conheceu o reverendo Elben? Ele fundou a revista Ultimato. Quantos conhecem? A editora Ultimato, uma das maiores editoras cristãs do Brasil. E ele morreu agora 2 meses atrás. Ele, mais de 80 anos, 84, 85 anos. E eu estive na casa dele lá em Viçosa. Ele é um dos pais das missões universitárias no Brasil. E aí ele me entregou esse panfleto que ele escreveu. Olha a simplicidade do panfleto. Ele é dono de uma das maiores editoras do Brasil. Era o dono. Escreveu um panfletinho com um carimbo aqui atrás, convidando para ir para a igreja presbiteriana de Viçosa. Olha o título do panfleto que ele me entregou: O idoso na antessala da glória. Eu vou ler só uma parte. Que bonito. Olha os pensamentos de um homem de Deus no inverno da vida, chegando o inverno do ministério. Olha que bonito. Olha o que ele escreveu. Por que Paulo afirma com toda segurança, em Filipenses 1:21, para mim o morrer é lucro? Por que Estevão, pouco antes de morrer, exclama em Atos 7, estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem em pé do lado direito de Deus? Porque Martinho Lutero, na hora da sua morte, repetiu várias vezes a mesma oração de Jesus, de Lucas 23. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Porque Teresa, que nasceu 6 anos depois de Calvino, mulher de Deus, disse com absoluta certeza, conforme Lucas 23, 46, quero ver Deus, e para isso preciso morrer. A resposta é muito simples. Os idosos que ainda em vida uniram-se a Cristo pela fé, muito certamente estão na antessala da glória. Olha que bonito. Quando eles morrem, não vão deixar de existir, nem vão cair em profundo sono até o dia da ressurreição.
Também não vão reencarnar em outros corpos, nem serão lançados em algum purgatório ou nas profundezas do inferno. Porque Jesus, Cristo, não estava brincando com o ladrão da cruz, que se arrependeu e colocou a sua esperança nele, quando lhe garantiu: pode ter certeza que hoje mesmo estará comigo no paraíso. Lucas 23, verso 43. E ele encerra dizendo assim: Deus nos livre da apatia religiosa, da confusão religiosa e da incredulidade religiosa. Porque aparentemente o idoso está mais próximo da morte, ele encontra-se privilegiadamente na antessala da glória. E é por isso que quando um de nós morre, os crentes acertadamente dizem: nosso irmão foi para a glória. Você pode aplaudir o Senhor Jesus pelos homens de Deus do passado. Você pode aplaudir o Senhor Jesus por pessoas como o pastor Russell Shedd, pastor Guerra, pastores usados por Deus em épocas diferentes. Dá uma glória a Deus aí, meu irmão. É dia de relembrarmos, porque foi numa manhã de domingo que Jesus ressuscitou, garantindo a nossa vida eterna. Paulo então está agora chegando no inverno, e no início as pessoas deixaram as capas nos pés dele. Agora ele pede para um jovem trazer a capa dele, que ficou em Troade, porque ele está com frio, porque agora ele está precisando de uma capa. Ele não vai agora, porque você pode tirar a capa covardemente, como o sinédrio que apedrejou Estevão. Mas você pode tirar a capa como Jesus tiraram a capa dele, para ele ser crucificado na cruz. Você pode se expor de modo covarde, mas você pode se expor de modo amoroso para a glória de Deus. E você pode pedir a capa para esconder pecados. Você pode pedir a capa como Moisés deixou um véu para ninguém ver que ele não brilhava o rosto. Mas você pode pedir a capa como sinal de humildade, que você precisa ser aquecido. É o caso de Paulo. Ele fala: traz minha capa, por favor, vem antes do inverno. Ele fala assim: combati o bom combate, terminei a minha corrida, guardei a fé. Por isso que ele tem autoridade para falar para Timóteo: Timóteo, seja um bom soldado de Cristo. Porque ele fala: porque eu combati o bom combate. Por isso que ele fala para Timóteo, que é um jovem, filho na fé. Ele fala: Timóteo, seja um atleta que segue as regras, porque eu terminei a corrida. Por isso que ele fala para Timóteo: Timóteo, seja um lavrador fiel, não desiste, fica até o final na colheita, porque eu guardei a fé, eu cheguei no final. E depois que ele disse isso, essas são as últimas palavras. Não é interessante? As últimas palavras de Paulo. E você vai perceber que ele cita 7 cidades. Ele fala de Tessalônica, da Galácia, da Dalmácia, de Éfeso, de Troade, de Corinto, de Mileto, porque a nossa vida é feita de lugares. Quem quer estar no lugar onde Deus te direciona? Ele cita vários nomes: Demas, Crescente, Tito, Lucas, Marcos, Tíquico, Carpo, Alexandre, Priscila, Áquila, Onesíforo, Trófimo, Prudente, Lino, Êubulo, Cláudia, Timóteo, Paulo. Porque a vida é feita de pessoas, a vida é feita de nomes, a vida é feita de lugares, a vida é feita de pessoas, de relacionamentos. Ele vai falar então aqui os seus últimos pedidos. Aqui estão anotados os seus últimos alertas. Aqui estão registrados as suas últimas orientações. A última missão que ele passou para Timóteo. Aqui está registrado o último louvor dele a Deus na Bíblia. Os últimos desejos na Bíblia. Suas últimas saudações, sua última oração, sua última bênção. Olha que bonita a última frase de Paulo escrita na Bíblia: e que a graça esteja com todos vocês. Mas o que me chama a atenção é que podemos resumir em uma palavra. Você concorda que a gente pode resumir as últimas palavras de Paulo em uma palavra chamada relacionamento? Quem concorda com isso? Porque ele está falando de relacionamentos, porque a vida pode ser resumida em relacionamentos. O nosso relacionamento com Deus, o próprio Jesus ensinou isso. Qual é o resumo de tudo? Qual é o resumo da lei? Jesus explica, sintetize, e Jesus Cristo disse: amarás o Senhor o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, com todas as suas forças. E o segundo mandamento, o próprio Jesus emendou. E o segundo mandamento é semelhante a esse: amará o seu próximo como a ti mesmo. A vida
é sobre amar, a vida é sobre entender os relacionamentos. Então eu quero nesses minutos falar sobre o nosso relacionamento com Deus, mas eu quero começar falando sobre o nosso relacionamento com os próximos. Para que nesse final de ano, você pode abrir assim suas mãos, para que nesse final de ano, abre assim suas mãos. Pede a Deus uma graça para nesse final de ano você poder reavaliar a sua vida, os seus relacionamentos com as pessoas, o seu relacionamento com Deus, para que todos nós possamos entrar numa nova estação de colheita e de novos plantios para a glória de Deus. Quantos recebem essa palavra em nome de Jesus? Então olha que interessante, vamos falar dos relacionamentos com as pessoas. Demas me abandonou e ele foi para Tessalônica porque ele ama mais as coisas da vida do que as coisas de Deus. Tem pessoas na vida que nos abandonam por sem vergonhice. Então você tem que aprender, isso é a vida. Tem gente que vai te abandonar para Tessalônica porque é distraído. Por isso que Paulo falou, Timóteo, seja um bom soldado que não se distrai, porque o soldado não pode distrair, mas Demas distraiu. Ele preferiu as coisas da vida. Mas olha para onde Demas foi. Ele foi lá para Tessalônica. Não tem uma igreja lá em Tessalônica? Tem uma igreja, tem 2 cartas de Paulo. E Paulo não fala assim, eu vou atrás dele. Não, tem igreja lá. Ele abandonou. Quem sabe alguém vai orar por ele lá. Vamos estar orando por Demas essa manhã, amém, gente? Por gente que é ovelha desgarrada. É ovelha desgarrada, ele abandonou. Mas olha que interessante. Crescente foi embora para Galácia. Tem uma igreja lá também. E Tito foi embora para Dalmácia. Não tem registrado a carta aos Dálmatas na Bíblia. Não tem a carta aos Dálmatas. Tem a carta aos Gálatas, mas não tem a carta aos 101 Dálmatas. Não tem. Tem as 100 ovelhas, não tem os Dálmatas. Então Tito pode estar indo. Não sabemos aqui essa cidade apenas pelos títulos dos livros da Bíblia. Tito podia estar indo evangelizar, mas nós sabemos que Tito era um homem de Deus. Então olha que interessante, tem gente na vida que te abandona porque é sem vergonha. Tem gente que te abandona e não tem nenhuma justificativa aqui. Olha que interessante, porque Deus tem uma outra direção para a pessoa. E nós temos que aprender também a respeitar a direção de Deus na vida das pessoas. Amém, queridos? Tem gente que foi direcionada. Olha que interessante o nome desse homem, Crescente. A gente procurou, né, o Daniel. O que fala na Bíblia sobre Crescente? É só isso. A única vez que Crescente aparece na Bíblia é deixando Paulo, indo para uma cidade que é Galácia, que é de onde também vem galáxia a palavra. Ele vai para Galácia e olha o nome dele, Crescente, ele é um foguete, ele decolou para a galáxia, senhor. Tem gente que vai não, é a única coisa que sabe, é que ele deixou Paulo, e o nome dele está crescendo, está crescendo. Tem gente que começa a crescer, e a pessoa, Deus envia essa pessoa para outro lugar, amém, queridos? Amém, meus irmãos? E Paulo segue, Tito, olha quando, na página seguinte, na carta a Tito, ele fala, escreva a Tito, meu verdadeiro filho na fé. Tito era um homem de Deus, tem a carta a Tito, era um líder na igreja. Então, tem gente que abandona porque é sem vergonha. Tem gente que é direcionada por Deus, amém, meus irmãos? E esses são os relacionamentos. Mas olha o que ele fala, agora, apenas Lucas ficou comigo. Ficou só Lucas. Tem pessoas que são bem fiéis até o último, até perto do inverno. Lucas. E quem é Lucas? É um médico amado. Quem é Lucas? Ele escreveu o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. Quem é Lucas? É um companheiro fiel de Paulo. E ele é super inteligente, porque quando começa o Evangelho de Lucas, é o único evangelho que começa com uma apresentação. Ele fala assim, ó excelentíssimo Teófilo, o que eu estou escrevendo adiante é fruto de investigação. Eu examinei, eu fiz relatório. Ele fez uma pesquisa sobre Jesus. E ele pesquisou, fez entrevistas com as testemunhas. E ele fala, segue um relato ordenado dos fatos que eu chequei. Então Lucas era alguém de lógica. Lucas ficou com Paulo. Lucas é um evangelista. Meu irmão, pode todo mundo ir embora. Se o evangelho ficar com você, é o que você precisa. Quantos querem ficar com o evangelho? Olha que interessante, é o evangelho que ficou com Paulo. Um evangelista ficou com Paulo. Lucas ficou com Paulo. Então tem pessoas que vão estar, olha o significado do nome Lucas. Aquele que leva luz, portador de luz, filho da luz. O meu irmão chama Lucas, eu tenho um irmão que chama Lucas. Luz, você é luz do mundo,
você vai ter que ficar do lado de algumas pessoas que às vezes estão chegando no inverno da vida, mas você vai estar lá para aquecer como uma candeia essa pessoa, para a glória de Deus. O inverno está chegando, mas a candeia está do lado dele. Lucas, esse é o evangelho de Jesus, ele nunca vai te deixar desamparado, vai ter sempre uma candeia do teu lado. Você pode dar uma glória a Deus por isso? E olha que interessante, então, Demas é um sem vergonha que abandonou, um cresceu e decolou para a galáxia, o outro foi para os dálmatas, o outro está comigo e traz Marcos. Então tem gente que vai, tem gente que fica, e tem pessoas que estão vindo. Está vindo Timóteo, e ele fala, traz com você Marcos, João Marcos, muito provavelmente João Marcos. Marcos que foi um discípulo de Pedro, Marcos que escreveu o evangelho de Marcos, Marcos que as pessoas estavam orando na casa dele para Pedro ser liberto da cadeia, Marcos que é um evangelista, Marcos que Paulo se afastou de Barnabé, teve um desentendimento com Barnabé por causa de Marcos, mas agora ele fala, Marcos é útil para o ministério. Tem pessoas que numa época da vida, você não brigou com essa pessoa, mas teve às vezes um desentendimento. Nem todo desentendimento é maligno. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Às vezes vão ter opiniões diferentes, mas isso não é um corte, isso é Deus podando para dar mais fruto. Tem que cortar o que é errado, mas às vezes Deus vai podando, para o quê? Para dar mais fruto, e o Pai é glorificado quando você dá muito fruto para a glória dele. E olha que bonito, ele afastou, mas agora no final ele fala, agora Marcos volta. Eu estava conversando ontem com alguns amigos, a maioria sabe, o pastor Lucinho Barreto, ele foi quem me discipulou dos meus 12 anos de idade até os meus 24 anos de idade, de 98 até 2012, ele foi meu pastor. Eu estava no primeiro culto, quando o pastor Lucinho assumiu os adolescentes da Igreja Batista Getsemane. Quantos conhecem o pastor Lucinho? Loucos por Jesus, glória a Deus, aleluia. E aí, eu estava lá, tinha uns 20 jovens, 30 jovens, todo mundo virou Demas, a maioria abandonou em Tessalônica, vamos estar orando por aqueles meninos. Eu fiquei. Aí eu comecei a ajudar o pastor Lucinho. E aí eu comecei a pregar com 15 anos de idade. E aí com 19 anos eu fui ordenado ao ministério pastoral. E aí quando o pastor Lucinho teve uma direção de Deus de ir para outro ministério, para a Igreja Batista da Lagoinha, o pastor Jorge Linhares falou, Davi, você podia assumir os jovens da Igreja Batista Getsemane. E aí eu assumi os jovens. E aí eu fiquei 2012, 13, 14, 15 e 16, 5 anos inteiros agora, o pastor Lucinho pregando no Brasil inteiro, eu pregando principalmente em universidades, pregando em outros locais, e agora é muito interessante como que Deus vai unindo de novo. Você acredita que tem pessoas que Deus pode unir você de novo a elas, em nome de Jesus? Deus pode, não é que vai restaurar relacionamento, que não teve nunca briga nenhuma, mas é um momento que eu estou percebendo agora, o pastor Lucinho me ligou, conversou, falei com ele, Deus está agora nos unindo de novo, num outro momento, para uma nova fase, para uma nova estação, para dar mais fruto. Então é mais ou menos isso aqui, traz Marcos, traz mais evangelho, eu estou com o Lucas, mas traz mais evangelho, traz Marcos, sempre mais evangelho para nós. Olha quem que ele pede, Marcos, e ele vai dizer assim, enviei Tíquico a Éfeso, ó, tem igreja em Éfeso, e tem aquela pessoa que não é um sem vergonha como Demas, que Deus não deu direção, que não foi um desentendimento, tem gente que você mesmo vai enviar, são seus filhos, amém queridos? São as pessoas, são aquilo que sai de você, são as pessoas que você vai enviar. Então eu tenho a minha filhinha Maria, 3 aninhos de idade, vai fazer 4 anos de idade. A minha alegria é ver a Maria crescendo em segurança, mas a minha alegria é enviar ela. É enviar, eu fico orando pela minha filha. Deus usa a Maria, que ela possa chegar numa época que eu não vou chegar, que ela possa chegar em locais que eu não vou chegar, que ela chegue em pessoas que eu não vou chegar, e que ela toque uma geração que eu não vou tocar, para a tua glória, Senhor. E uma geração vai contando a outra. Então são as pessoas que você vai enviar. Paulo, ele enviou Tíquico. Olha aqui, quando vier, mas essa parte aqui é bem interessante, ele está falando de pessoas. E ele vai falar de uma pessoa muito fundamental na nossa vida, que é o Carpo, que fica em Troade. Quem é o Carpo? É aquele que guarda pertences, ele guarda volume, mas ele guarda segredos. Ele não guarda qualquer coisa, ele guarda a capa que Paulo precisa. Você concorda que Paulo podia pedir uma capa emprestada? Você concorda com isso? Você concorda que... Mas ele fala, pega a minha capa que está em Troade, na casa de Carpo. Pega os meus livros. Livros eram os papiros, e talvez o couro.
E os pergaminhos eram com peles de animais. Não tinha tablet, meu irmão. Não tinha nuvem para guardar as coisas. Não tinha laptop, não tinha caderno. Então era couro, papiro e pele, pergaminhos. Paulo fala das 3 coisas. Traz a minha capa, que está onde? Mas está no guarda-volume qualquer, não. Está na casa de capa. Você percebe, meus irmãos, que a fé cristã é doméstica. Ela tem a sua esfera pública, mas ela é vivida, não é só na rua, não é só dando bravata, é em casa, é no quarto, é na cozinha, é nas gavetas, que Jesus, que o evangelho, meu irmão, esteja em cada área da sua vida, amém, queridos? Quem recebe essa palavra também? Jesus em cada área, cada cômodo, cada lugar. O que acontece no cômodo da nossa casa, que fica vazio com o passar do tempo? Ele vira o famoso quartinho todo mundo tem, tá vendo? Bagunça. Ele é conhecido o quartinho da bagunça. Se você não ocupar aquele quarto, fica tranquilo. Vai juntar pó, vai juntar bagunça, quando vê, ele vira o quarto da encrenca, ele vira o caos, ele vira a terra sem forma e vazia. Aí você acende, para ter o haja luz, não tem nem lâmpada, você descobre. Tem cobra, tem serpente, tem escorpião, tem satanás, está tudo lá. Tem que arrancar esses demônios de lá, meu irmão. Tem que arrancar. Nosso Deus é um Deus de ordem. Nosso Deus é um Deus de sistematização. Ele começa sistematizando o caos. Eu escrevi um livro esse ano, lançamos em março, chamado Formigas, que é um livro, um estudo bíblico sobre Provérbios 6. Vai ter com a formiga preguiçosa. E é um estudo, é um livro que eu escrevi junto com o Dr. William Douglas, que é juiz lá em Niterói. E nós rodamos o Brasil inteiro, falando sobre organização de acordo com a Bíblia. Meu irmão, comece a estudar tudo que a Bíblia fala de organização. É impressionante. Você vai ver que o nosso Deus é um Deus de ordem. Ele é um Deus que coloca as coisas em ordem. Deus quer ordenar a tua casa, o teu coração, o teu tempo, a tua saúde. E tudo isso parte da cruz, que é Deus reordenando a nossa vida espiritual. Precisamos de ordem. Agora tem gente que é tudo bagunçado. Meus irmãos, vou falar um negócio diante de Deus para você. Nunca na minha vida eu acordei e a Bíblia veio voando para o meu colo. Bíblia. Nunca aconteceu isso. E os versos começaram a pular sozinhos assim. 2 Timóteo. Nunca! Meu pai me ensinou, filho, se você não separar tempo para ler a Bíblia, o próprio Jesus disse isso. Olha o que Jesus disse: vocês não leram as Escrituras? Não é Jesus que vai ler a Bíblia, é cada um de nós que tem que ler a palavra de Deus. Eu acredito, como Jesus disse, que cada palavra e até o menor traço que está nesse livro é a palavra de Deus. Toda Escritura é inspirada por Deus e útil. É mais do que alguns capítulos que você decorou e conhece. Tem que ler a Bíblia inteira, tem que ler a genealogia, tem que ler a lista, tem que ler crônicas, tem que ler o templo, tem que ler tudo, porque tudo é palavra de Deus para nosso bem. Agora eu não leio, a Bíblia não é um manual, a Bíblia não é um manual. Manual, nós só procuramos quando dá alguma coisa errada. Eu nunca acordei e falei assim: amor, traz o manual da torradeira. Não existe isso. Estou inspirado, quero ler o manual da televisão. As pessoas procuram manuais, elas perdem os manuais, aí vai na internet procurar como é que é, aí vai para uma assistência, para consertar coisa que quebra. A Bíblia é uma carta de amor de Deus para nós. É a nossa carta de alforria espiritual, é Deus nos libertando, é a constituição do cristão, é a nossa lei. Nós temos que conhecer esse livro. Nós temos que saber o que está escrito aqui. Tudo é para o nosso bem, da nossa casa, dos nossos filhos, do casamento. A pessoa não lê a Bíblia, fica querendo ter um personal pastor, terceirizando a vida de oração, terceirizando o estudo da Bíblia. Quantas pessoas poderiam estar aqui estudando a Bíblia de manhã, mas não estão nem aí? E aí Deus também está nem aí, porque a pessoa está aqui. Deus quer ajudar, Deus já está ajudando. Tem a Bíblia, tem pregadores, tem famílias orando, tem a igreja, tem salas. Mas a pessoa não quer. A pessoa quer ser um preguiçoso. Ela não quer ser uma formiga, quer ser um gafanhoto. Gafanhoto gosta de devorar tudo pronto. A formiga vai em busca do alimento. Mas tem gente preguiçosa. Tem gente preguiçosa. Paulo estudava, Paulo lia, ele estava velhinho, ele nem enxergava direito. Ele falava: eu estou nem enxergando meus olhos. Ele fala: olha as letras grandes. Mas ele fala: traga os meus livros. Ele combateu o bom combate, ele fez tudo, mas ele continua falando: traz meus livros e os pergaminhos. Ele sabia que uma palavra, uma frase, uma nova informação, um novo conhecimento poderia resultar em vidas, em gerações salvas para a glória de Deus.
Por isso que ele falava no Areópago, por isso que ele falava na praça, por isso que ele falava na sinagoga, por isso que ele falava no meio dos filósofos, epicureus, estoicos. Ele era capacitado. Então Deus, ele era fácil de ser usado. Ele era uma espada afiada nas mãos de Deus. Só que tem gente que é machado cego. Tem gente que é machado cego. Por quê? Por mera preguiça. Deus, ele distribui talentos conforme a graça dele e a capacidade da pessoa. Deu 5 para um, 2 para o outro e 1 para um. O que tinha 5 plantou e multiplicou. O que tinha 2 plantou e multiplicou. O que tinha 1 enterrou, sepultou o talento. Então tem gente que tem um talento e não multiplica o talento que tem e fica falando do que está multiplicando. Mas você não multiplica, você tem um talento, não faz nada com esse talento, porque é preguiçoso. Teve um jovem que virou um dia para mim e falou assim: pastor Davi, eu não entendo para que eu tenho que fazer essa prova de biologia. Eu não entendo como essa prova de biologia tem a ver com o meu chamado. Já viu gente que fica espiritual para falar as coisas? Aí eu fiquei olhando para ele. Teve um dia que eu pedi para o menino, orar num culto assim. Eu nunca esqueço. Aí eu falei, faça uma oração. Aí acho que ele não corou para tanta gente. Ele pegou o microfone e falou assim: Jesus. Eu falei, misericórdia. Está falando espanhol, sai dele, Julio Iglesias. Aí esse menino, eu não entendo como se a prova de biologia fosse um negócio do pecado. Essa prova de biologia tem a ver com o meu chamado. Eu falei assim, qual que é o seu chamado? Falar de Jesus a toda criatura. Eu falei, que engraçado, porque o chamado do próprio Jesus foi redimir o cosmo. E ele não viu problema nenhum com o chamado dele e trabalhar fazendo bancos de madeira, porque ele era carpinteiro. Você é um preguiçoso, eu falei para o menino, ficou me olhando assim. Você é um preguiçoso, muda de atitude. Deus não vai te usar nunca, porque você é preguiçoso. Só traz problema. Formiga traz resposta, traz alimento. Formiga traz solução. Formiga não traz o óbvio. Tem gente que vai conversar, a pessoa abre a boca, começa a falar, é o especialista do óbvio. Começa a falar, vai virando desespero. A pessoa falando só asneira. Já viu aquele meme? Já viu esse meme? A pessoa fala, ela só fala coisa óbvia. Onde você formou esse PhD seu em falar coisa inútil? Só fala coisa inútil, fala nada da Bíblia, conhece nada de Deus, conhece nada das coisas que importam, conhece nada de Jesus. Que nós possamos ser cheios da palavra de Deus. Quem pode dar uma glória a Deus aí? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Peço licença para contar a história que eu mais conto. Posso contar, Daniel? Posso contar, pastor Kiss? Do dia que o professor, já contei, você conhece, todo mundo conhece essa história, eu vou falar, eu não estou nem aí, eu falo mesmo. Um dia o professor de teoria geral do processo na PUC, onde eu me formei, tive grandes professores na PUC, ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, foi minha professora, foi minha orientadora. Tive aula com o ministro Maurício Godinho, do TST, tive aula com grandes professores, mas tive aula com um professor meia boca também. Professor que abusa da autoridade para humilhar aluno. Isso não é professor, isso é Satanás. É uma pessoa covarde. Tem gente covarde. Sabe o que esse homem fez? E já tem a ver com o próximo aqui, que é o Alexandre. O Alexandre é o cara que prejudica muito, mas o Senhor julgará pelo que ele fez. Tome cuidado. Alexandre, o artífice, era alguém, ele era um artífice, tá vendo? Fazia cobre, mas era mais do que fazer cobre. Ele era artífice, ele se opunha. Tem pessoas que se levantam para se opor, e Deus permite. Isso é a vida, fica tranquilo, é a vida. Quem vai ser perseguido por causa da justiça? Os bem-aventurados seguidores de Jesus. E um dia esse professor levantou, e ele sempre falava mal da igreja, sem nenhuma necessidade. Ele não dava aula não, ele ficava fazendo sessão de análise pública, sabe? Ele ficava fazendo sessão de análise, vomitando nos alunos, todos os meninos lá, e ele ficava ridicularizando, ele ficava enchendo as paciências. Aí um dia eu perdi a paciência com ele, porque ele tirou minha paciência. Ele falou assim, todo crente é burro. Meu irmão, aí eu falei, aí é demais. Eu tenho um amigo que é completamente ateu, ele não acredita em nada, ele não acredita que Deus existe, que ele existe, que você, ele não acredita que nada existe. É um amigão meu, muito amigo meu. Ele virou para mim e falou assim, hoje inclusive ele é juiz, ele virou para mim e falou, não, você é crente burro. Eu fiquei olhando assim e falei assim, fica quieto. Aí eu respirei e falei, Deus, dá graça aqui, Senhor.
Aí eu peguei, o professor falou assim, a aula acabou. Eu levantei e falei assim, professor, a aula não acabou. Por que não acabou? Não acabou porque eu falei que não acabou. Só por causa disso. Quer dizer que todo crente é burro. Quer dizer então que Henri Dunant, o fundador da Cruz Vermelha, primeiro vencedor do Prêmio Nobel da Paz, quer dizer que ele era ignorante. Quer dizer que Cristóvão Colombo, que chegou na América e disse que foi guiado pelo Espírito Santo de Deus nos diários dele, quer dizer que ele era ignorante. Quer dizer que João Calvino, o fundador do sistema educacional público moderno, quer dizer que ele era ignorante. Quer dizer que John Harvard, um pastor que fundou a universidade mais importante do mundo, quer dizer que ele era ignorante. Quer dizer então que Fyodor Dostoiévski, o maior escritor soviético de todos os tempos, que disse que era no homem um vazio do tamanho de Deus, quer dizer que ele era ignorante. Quer dizer que William Herschel, o descobridor do raio infravermelho, das luzes de Saturno, Urano, quer dizer que esse homem era ignorante. O grande astrônomo Kepler, que disse que quanto mais eu estudo os corpos celestes, mas eu fico deslumbrado com o poder de Deus. Quer dizer que ele era ignorante. Quer dizer que os escritores Tolstói, Tolkien, era tudo gente ignorante. Quer dizer que Martin Lutero era ignorante. Quer dizer que William Wilberforce, que acabou com a escravidão no parlamento inglês, um homem devoto ao Senhor Jesus, quer dizer que ele era ignorante. Quer dizer que o pastor batista Martin Luther King, que lutou contra o preconceito, o racismo e conquistou os direitos civis dos Estados Unidos, quer dizer que Luther King também era um ignorante, porque ele era crente, professor. Professor, quer dizer que Isaac Newton, o maior cientista de todos os tempos, que não pronunciava o nome de Deus, sem tirar o chapéu da cabeça, tamanha reverência por Deus, quer dizer que ele é ignorante. A sala estava assim, tinha uma freira com o terço assim, ó. O professor arregalou os olhos, o professor ficou assustado, o professor ficou para trás. Eu levantei e falei, professor, se o senhor não acredita em Deus, o senhor deve ser profundamente respeitado por isso. É a tua opinião. Mas o Senhor deve respeitar da mesma forma os outros profundamente que acreditam em Deus. Pronto, a aula acabou agora, pode sair, ó. E a porta é ali. Tome cuidado com ele, porque se opôs fortemente a tudo o que dissemos. O que é alguém que se opõe? É um adversário. Sabe o que significa diabo? Adversário. E a Bíblia fala de diabo com D maiúsculo, o adversário das nossas almas, Satanás. E a Bíblia fala de diabo com D minúsculo. Em João capítulo 6, Jesus fala assim, um de vocês é um diabo com D minúsculo, que era Judas. Que a Bíblia diz que é Judas. Então tem pessoas que são diabinhos que demandam na vida. Você vai ter que pedir a graça de Deus te basta. Porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Mas você vai ter que ter sabedoria. Tem pessoas que prejudicam, tem pessoas que... E essas pessoas, mas você não pode também ficar desesperado. Quem está entendendo em nome de Jesus? Você não deve ficar... Já pensou se todas as vezes eu ficasse brigando com o professor? Isso foi uma vez. Na maioria das vezes eu não falava nada, aquele dia foi demais. E aí Deus usou isso como um testemunho. Eu conto essa história simples para os jovens no Brasil. Eu conto porque eu sei como é que é um jovem que está se sentindo. Então eu conto, no Brasil inteiro eu conto essa história. Várias vezes eu conto, até às vezes repito na mesma igreja a história. Porque toda vez que eu conto, eu recebo e-mails, eu recebo jovens que falam que nunca tinham escutado aquela história. Aquela história mudou a minha compreensão, porque eu entendi que é possível ficar quieto. Mas se precisar falar, eu falo, falei, glória a Deus, Deus teve misericórdia. Quantos estão entendendo em nome de Jesus? Mas o que não passa é Jesus e a palavra dele, meus irmãos. Então fica tranquilo, peça a Deus força. A Bíblia diz na carta de Tiago, que as provações são um solo. Olha que interessante, capítulo 1 de Tiago, é um terreno. Quando você está sendo perseguido por algum artífice de cobre, lembra que a provação, a luta é um terreno. E a Bíblia diz que nesse terreno da provação, existe uma planta que só pode ser plantada lá, cultivada nesse terreno, que chama perseverança. O único lugar de você jogar a semente da perseverança que existe é no terreno da provação. Mas está escrito que quando essa planta desenvolver, o fruto é a perfeição, a pureza e nada te faltará. É o Salmo 23, quem recebe essa palavra na sua vida. Quando tiver um Alexandre, artífice, sabe o que você lembra? Esse homem está me dando a oportunidade de plantar perseverança no terreno da provação.
Aí você agradece a Deus por ele. Deus, obrigado por esse demônio, porque ele nem sabe, mas ele está me ajudando. Ao chegar no Salmo 23, nada vai me faltar, eu vou ser perfeito. Por causa de Jesus, não é por causa de mim. Porque eu reconheço a minha fraqueza, mas quando sou fraco, é que eu sou forte. Eu quero pular agora para o verso 19. Envie minhas saudações a Priscila. Tá vendo? Tem pessoas que marcam a tua vida, Priscila e Áquila. Tem a família, tem famílias que marcam a tua vida, a família de Onesíforo. Tem casais que marcam a tua vida. Priscila e Áquila eram um casal. E ele fala, manda um abraço para eles. E tem pessoas que lembraram de Timóteo, Eubulo, manda lembrança para você, Timóteo. Tem pessoas que você lembra, e tem pessoas que lembram de você, não é bonito isso? Timóteo, olha aqui, o Eubulo, lembranças, Prudente, Lino, Cláudio. Tem pessoas que ficam no caminho, tá vendo? O Erasto ficou em Corinto, e Trófimo ficou doente em Mileto. Tem pessoas que vão ficar em Corinto, vão ficar no meio do caminho, porque o propósito de Deus para aquela pessoa é Corinto, mas o teu propósito é continuar andando. Você não pode parar onde não é o teu propósito, amém, queridos? E o que aconteceu? Ele deixou o Trófimo doente em Mileto. Tem gente que está doente que vai ter que ser cuidado. Você tem que seguir, mas se aquela pessoa é doente, você vai piorar a saúde dela e ela vai piorar a tua. Tem gente que precisa de tratamento, quantos estão entendendo em nome de Jesus? Aquela pessoa precisa de tratamento. Então isso aqui são os relacionamentos. Quem quer ter relacionamentos saudáveis? Abre assim a sua mão, Deus, que possamos refletir sobre os nossos relacionamentos, que possamos entender que tem gente que é distraída, que é normal isso mesmo, que nós não podemos ficar esperando coisa de gente distraída, que a pessoa vai para Tessalônica. Tem gente que vai ter uma outra direção, como Crescente e Tito. Tem gente que pode guardar segredos, é Carpo. Tem gente que pode guardar os nossos pertences pessoais. Tem gente como Timóteo, que pode carregar os nossos pertences pessoais. Timóteo pode mexer, tem gente, tem filhos que nós vamos enviar como Tíquico. Tem pessoas que vão nos perseguir e nós temos que fazer um alerta, como Alexandre. O Paulo fez um alerta, ele não fez alerta para Demas, mas ele fez alerta para Alexandre. Tome cuidado. Tem pessoas que temos que ter um cuidado. Tem pessoas, Deus, olha essas mãos abertas, dá essa graça para cada um de nós, para que possamos ter cuidado com certas pessoas, vigilância, Deus. Que possamos entender, Deus, que tem pessoas que nós temos que mandar um abraço, que pessoas vão ficar para ser tratadas, que cada um, e que o Senhor está no controle de todas as coisas. Quando você recebe isso em nome de Jesus. E para encerrar, agora olha o nosso relacionamento com Deus. Então não é interessante? Paulo nas últimas palavras, isso aqui, gente, é que não dá tempo agora, é um manual da vida. Isso aqui é um manual, amém, queridos? É um manual de como é que você vive. Depois você lê mais esse texto. Não dá tempo de falar do significado de cada nome, das cidades, não dá tempo. Mas o inverno está chegando para Paulo. E olha que interessante, para encerrar, meus irmãos, se puder colocar aqui o verso 16, no telão, 2 Timóteo, porque agora eu vou falar de Paulo com o Senhor Jesus. Porque existe uma área da vida, meus irmãos, existe uma área da vida que nem Timóteo vai poder entrar. Olha o que está escrito, na minha primeira defesa, quantas pessoas está escrito ali, gente? Ninguém. Tem uma área da vida que ninguém vai entrar. Tem uma área do teu coração que ninguém está. Tem uma área do teu fundamento que ninguém está. Tem uma área acima de você que ninguém está. Tem uma área antes de você que ninguém está. Tem algo que vem depois de você onde ninguém está, mas Ele está. Ninguém me assistiu. Paulo estava diante do juiz. A vida é um grande processo, meu irmão. A vida são estações de um processo chamado vida. E na vida vai ter momentos de juízo. Na vida vai ter momentos de vereditos. Na vida, no casamento, nos relacionamentos, na vida profissional, tem momentos de dificuldade. E Paulo estava se defendendo. Olha aqui, ninguém me acompanhou. Antes, todos me desampararam. Quem percebeu o que Paulo fez? Ele falou, por um lado, ninguém me acompanhou. E ele falou, do outro jeito, todos me abandonaram. Ele deixou bem claro que ele estava o quê, gente? Sozinho.
e que isso não lhes seja imputado, que Deus não cobre isso deles. Ele não está falando isso para se fazer de vítima. Você tem que ser curado da síndrome de vítima, amém? Tem a pessoa que ela é sempre a vítima de tudo que acontece. Eu sou a vítima, ninguém gosta de mim, ninguém quer ficar. Paulo mata essa hipótese, porque ele já está falando, gente, que isso não seja cobrado deles. Ele não está se fazendo de vítima, ele está querendo dizer que ele estava sozinho, para falar o verso seguinte. Olha o verso 17. Por favor, nós vamos ver o 17 e o 18 ainda. Mas o Senhor esteve ao meu lado. Você pode aplaudir o nome de Deus. Ele está ao seu lado. Jesus permanece ao seu lado. Ele esteve ao meu lado. Lucas não estava, mas Jesus estava. Ele esteve ao meu lado e me fortaleceu. Ele não está do seu lado à toa, ele está do seu lado te fortalecendo. Jesus no Getsêmani, os discípulos abandonaram, os outros dormindo. E Jesus ali num momento difícil, Pai, se possível afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Aí está escrito, sabe o quê? Que os anjos vieram e o consolaram. Existe o cálice da dor, mas existe o cálice do consolo de Deus também. Nenhum de nós é tentado acima das forças, nenhum de nós. Jesus estava lá fortalecendo, para que por mim fosse cumprida a pregação. Deus vai estar do teu lado até você cumprir a tua missão. Ele começa a carta de 2 Timóteo falando, eu sou Paulo, chamado por Deus para pregar a palavra. E ele termina falando, e Jesus quando não tinha ninguém, foi Jesus que chamou Paulo. Foi Jesus que te escolheu, meu irmão. Foi Jesus que chamou você. E se ele te chamou, ele vai estar do teu lado. Ele vai estar do teu lado. Olha que bonito. E ele me fortaleceu para que por mim fosse cumprida a pregação. E a ouvissem todos os gentios, e fiquei livre da boca do leão. Deus deu vários livramentos a Paulo, porque ainda não tinha chegado o inverno. Não tinha chegado a hora dele. Enquanto não chegar a tua hora, Deus vai te dar o livramento, amém, queridos? E o último verso 18. Erga suas mãos para a gente ler isso aqui, em louvor a Deus, em louvor a Deus. E o Senhor me livrará, o Senhor livrou ele no primeiro. Olha a confiança dele para o futuro. E o Senhor me livrará de toda má obra e me levará salvo para o seu reino celestial. A quem seja a glória para todos sempre. Amém. A quem seja a glória para sempre. Fica de pé no seu lugar, eu quero fazer uma oração pelas famílias. Põe então, por favor, o último verso agora, o verso 22, para a gente ler junto. Pega na mão de quem está do seu lado aí, se possível, fecha os corredores para a gente ler encerrando. Vamos ler juntos? Porque nós somos o corpo de Cristo. Presta atenção, cada um aqui tem um nome, cada um de nós é um indivíduo, mas quando nós estamos dando as mãos, isso é um símbolo que nós somos um corpo, amém? Você é um membro de um corpo maior, você é uma ovelha de um aprisco muito maior do que você. Você é um irmão de uma família muito maior do que você. Ergue a mão do seu irmão aí do seu lado. Às vezes você não sabe nem o nome dessa pessoa, mas ele é teu irmão por causa do sangue de Jesus. Ergue a mão do seu irmão para a gente ler encerrando. Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e... O Senhor seja com teu espírito. A graça seja convosco. Mais uma vez. O Senhor seja com teu espírito. A graça seja convosco. E a última vez bem forte. O Senhor seja com teu espírito. E a graça seja convosco. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Aplauda aquele que reina para todo sempre. Aplauda o nome de Jesus mais forte, meu irmão. Aplauda o nome de Jesus. Quando ninguém estiver do seu lado, aplauda o nome de Jesus, Ele está do seu lado. Quando você olhar e não tiver ninguém, aplauda o nome de Jesus. Aplauda o nome do Cordeiro de Deus. Aplauda o nome de Cristo. Ele está do seu lado. E Ele não está do seu lado rindo. Ele não está do seu lado debochando.
Ele não é homem, Ele não mente, Ele está do seu lado, te fortalecendo. Aplauda o nome de Jesus. Aplauda o nome de Jesus. Eu quero orar pelas famílias. Deus, nós te amamos e nós te louvamos. Tem misericórdia do Brasil, ó Deus. Tem misericórdia das famílias da vítima da tragédia com a Chapecoense. Tem misericórdia, Senhor, daquelas crianças que eu vi quarta-feira lá em Salvador, que moram num esgoto. Tem misericórdia daquelas crianças, ó Deus. Tem misericórdia, Deus, das crianças, ó Deus, que nesse Natal estão passando fome. Tem misericórdia, ó Deus, das mães que perderam filhos degolados por terroristas no Oriente Médio. Tem misericórdia dessas mulheres, ó Deus. Tem misericórdia de todos aqueles que perderam a esperança, porque se olharem para a terra, não verão esperança alguma em lugar nenhum. E muitas vezes é culpa nossa, Deus. Pedimos perdão, porque deveríamos ser estrelas, deveríamos ser candeias, mas estamos apagados. Nos tornamos uma candeia debaixo da mesa, estamos escondidos, quando era para estarmos brilhando. Perdoa porque muitas vezes era para nós fazermos a diferença, mas nos tornamos sal insípido, que não serve para nada, a não ser pisado pelos homens. Ó Deus, muitas vezes a igreja virou tapa-buraco. A igreja virou tapa-buraco. Ao invés de estar dentro dos organismos, dando vida, alegria, prazer, tempero. Deus, queremos ser ressalinizados nesse final de ano. Queremos, ó Deus, receber conteúdo do alto novamente. Santifique as nossas vidas. Lava-nos no sangue. Lava-nos no sangue do Cordeiro. Tem piedade de nós. Enche-nos com teu Espírito Santo. Erga suas mãos agora e só exalte, não peça nada. Agradeça a Deus. Obrigado, Jesus, por essa manhã, porque foi numa manhã como essa que o Senhor ressuscitou dentre os mortos. Foi numa manhã como essa, ó Deus, que as mulheres chegaram no sepulcro, mas o Senhor não estava lá. O Senhor ressuscitou, está vivo até hoje, e toda a autoridade lhe foi dada. Por isso nós queremos ir a todo mundo, estamos te exaltando. Queremos ir a todas as pessoas anunciando a salvação, tudo que o Senhor ordenou, ensinou, porque o Senhor prometeu e o Senhor cumpre que estaria conosco todos os dias. E o Senhor está aqui, por isso te exaltamos, por isso te glorificamos, e por isso mais uma vez te aplaudimos, para a glória do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus.